Professor, ainda sobre sua atuação no Ministério Público, mas agora tendo em vista a sua trajetória, como o senhor avalia o Ministério Público hoje em comparação a quando o senhor entrou no Ministério Público mesmo? Quais as principais diferenças que o senhor sente? O Ministério Público hoje está mais estruturado. Quando eu entrei, há quase 30 anos atrás, eu estou fazendo agora 27 anos, fiz, na verdade, em agosto, 27 anos de Ministério Público, então estou caminhando para os 30 anos de instituição. Quando eu entrei, a minha geração já tinha recebido um Ministério Público melhor do que as gerações anteriores. Até porque a minha geração entrou muito inspirada pelo idealismo da Constituição de 88, não é? Uma característica muito típica da minha geração no Ministério Público, daquelas pessoas que entraram mais ou menos na mesma época, é exatamente esse idealismo, que eu espero que esteja presente hoje também. Ainda que inevitavelmente se tenha que reconhecer que hoje as pessoas migram de funções, de carreiras jurídicas com mais facilidade. Antes, assim, quem ingressava no Ministério Público era porque queria ser promotor de justiça e lá ficava. Hoje em dia existe, assim, e eu não estou fazendo nenhuma crítica, mas existe uma volatilidade maior. Então, quem é promotor sai para ser juiz, depois ele sai para ser procurador, depois sai para ser outra coisa. Então, nesse sentido, acho que já há uma diferença. Talvez, aquele idealismo fosse uma característica de certas gerações. No entanto, acredito que, do ponto de vista da estrutura institucional, nós temos mais condição de oferecer um trabalho mais qualificado hoje, porque antes a estrutura era muito precária. Antes se dizia que o promotor era ele e sua pasta, não é? Hoje o Ministério Público tem uma estrutura própria que pode receber as pessoas, porque ministério é sinônimo de serviço, sinônimo inclusive no sentido etimológico. Então, nós estamos para prestar serviço, e quanto mais condições são dadas aos promotores de justiça para isso, melhor o serviço tende a ser. E eu acho que a grande diferença daquela época para hoje é exatamente a estrutura que se tem para prestar um serviço mais qualificado. Professor, de acordo com a nossa experiência, a gente percebeu que o senhor tem grande conhecimento e contato sobre a justiça restaurativa. A gente queria que o senhor falasse um pouco sobre o que é a justiça restaurativa e se o senhor acredita que é uma forma eficaz de solução de conflitos. A justiça restaurativa, ela não é um modelo de justiça como nós temos ali, um sistema em que as pessoas vão procurando soluções e lá as soluções vão ser encontradas. Justiça restaurativa é um caminho de encontro maduro, encontro dialógico entre pessoas que estão em conflito. Então, justiça restaurativa não demanda necessariamente que as pessoas procurem um sistema de justiça para implementar na própria vida. Justiça restaurativa tem a ver com um conjunto de princípios e preceitos. Eu gosto sempre de dizer que a mediação restaurativa, quando ela é necessária, ela vai fazer um investimento muito profundo na autonomia das pessoas, no sentido de que elas sejam capazes de olhar para si, compreender desde as suas potencialidades até a sua agressividade, as suas sombras, e a partir disso elas conseguirem extrair compreensões sobre o seu comportamento e, olhando para o outro, ver que o outro também está inserido na mesma circunstância que ele está. Nesse padrão, uma das construções mais importantes da justiça restaurativa é um investimento todo próprio para a criação de empatia. Mas eu só vou enxergar o outro se eu puder enxergar a mim próprio. Por quê? Nós estamos numa quadra histórica que nesse sentido é particularmente densa, em que nós estamos muito afeitos a fazer julgamentos permanentes, os julgamentos que geram preconceito, geram intolerância, porque a responsabilidade dos erros e as culpas estão sempre no outro, e não nunca na gente. A justiça restaurativa, ela vai
situar o sujeito como se fosse, vou usar uma expressão ruim, tirar o sujeito do próprio surto, no sentido de fazê-lo enxergar a si e ver que ninguém é melhor do que ninguém. E dentro disso, poder compreender a outra pessoa que está em conflito comigo. O que é que acontece, então? Se nós, e isso é investimento da justiça restaurativa, se nós formos pensar, eu gosto sempre de mencionar isso. Um dia desse fiz uma dinâmica até com o pessoal da promotoria, com vocês, não é? Mas a coisa da palavra compaixão, não é? A palavra paixão de sofrimento, da origem etimológica, mesmo sofrimento, passione, ou pathos, lá no grego, vai significar a compaixão, a capacidade que alguém desenvolve ou tem de sofrer a dor do outro. E quando a gente sofre a dor do outro, a gente pode desenvolver o sentido do perdão. Então, a ideia da justiça restaurativa é fazer com que as pessoas amadureçam a ponto de, em dado momento, tentarem se perdoar a si própria e, em correspondência, aos outros. E quando isso ocorre, as pessoas se pacificam. E esse é o objetivo da justiça. Até um grande amigo, professor, uma grande referência em justiça restaurativa, que é Marcelo Pellizzoli, ele nem gosta que eu diga isso, às vezes até ele diz, não, mas não é também tão assim. Mas eu penso que a justiça é um meio, mesmo que ela seja um valor específico, justiça é um meio para a paz. Nós só fazemos justiça diante de um conflito quando as pessoas ficam em paz. Não é uma sem brigar com a outra. A ausência de paz objetiva. É a paz subjetiva. Ou seja, eu fiquei em paz com outra pessoa porque eu fiquei em paz comigo mesmo. Porque a partir da relação e do conflito que eu tenho com aquela outra pessoa, eu posso enxergar a mim também. E ela pode se enxergar. Justiça restaurativa vai trazer, então, essa comunhão de valores que vão chegar para o sujeito e dizer: o grande sentido da vida é nós garantirmos uma vida que nos dê, de fato, que nos traga, de fato, sentido. E esse sentido só vem se nós tivermos dentro de uma cultura que reforce a paz e não a violência. É isso que a justiça restaurativa trabalha, basicamente, e que nós fazemos esse trabalho lá na promotoria, infelizmente, temporariamente interrompido, mas que, com a graça de Deus, em breve retomará, inclusive com a presença de vocês. Espero por isso. Estou no aguardo. Professor, Afonso, ele teve um probleminha de conexão, mas a gente vai seguindo enquanto isso, ok? A pergunta de agora é: qual foi a principal dificuldade que o senhor encontrou trabalhando no Ministério Público? Como o senhor disse, o senhor entrou muito jovem, né? E o senhor tem, assim, uma história enorme lá dentro, uma trajetória muito grande. Então, qual foi, assim, a situação mais peculiar que o senhor passou? Ou o ponto que foi mais difícil de conseguir contornar? Justamente por conta, talvez, de um ingresso precoce, no sentido da minha idade, eu não vejo grandes dificuldades do ponto de vista funcional. Eu tinha sido estagiário do Ministério Público, eu conhecia a instituição por dentro, não é? Eu tinha tido muita experiência processual, trabalhando, ajudando o meu pai, não é? E do ponto de vista funcional, o que poderia trazer algum embaraço, ou um embaraço maior, porque era o que eu desconhecia, era a minha relação com as pessoas, atendimento ao público, mas aí eu fui favorecido também com uma escolha de investir muito nas relações, não é? Acho que colhi resultados muito satisfatórios em relação a isso, mas o grande desafio foi lidar, provavelmente por conta da idade, foi lidar com os aspectos emocionais que estavam relacionados a enxergar o sofrimento agudo das pessoas. Então, esse talvez tenha sido o maior desafio que eu encontrei.
nos primeiros dias em que eu atuei, eu lembro disso muito bem, eu comecei a minha trajetória pela comarca de Carnaíba. Eu atuei na promotoria de Carnaíba, de Carnaíba de Flores, que é entre Flores e Afogados da Engazeira. E eu atendia as pessoas e à noite eu chorava, literalmente chorava, pensando naquelas pessoas que eu atendia. Felizmente, a experiência no sertão me ensinou algumas coisas muito valiosas. Quando a gente é muito jovem, a gente associa a ideia de felicidade à ideia de satisfação material. Então, eu acredito que as pessoas, às vezes, mais imaturas, não sei, isso não é um julgamento, mas eu tenho a impressão que as pessoas mais imaturas, elas tendem a pensar que se elas tiverem materialmente posses, recursos, elas serão felizes. Isso por si só traria felicidade. E uma das coisas que eu pude ressignificar foi justamente essa noção de felicidade, porque eu vi pessoas muito, mas muito pobres e felizes. E ali eu fui compreender que ótimo se a gente conseguir ser feliz tendo um mínimo de estrutura material. Mas mesmo que eu não tenha o conforto que a maioria das pessoas entende que precisa ter, é possível que eu seja feliz. Isso eu aprendi ali, naqueles dias, com esse sofrimento aí, de enxergar a dor das pessoas e querer fazer mais, e também ver os limites que o sistema de justiça tem. E ali, obviamente, se constrói uma frustração que vai acompanhar a gente sempre, porque a gente nunca vai conseguir fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Mas a gente aprende também a lidar com essa frustração e passa a valorizar mais as conquistas que a gente tem do que as inglórias que a gente não consegue. Professor, quem já teve aula com o senhor sabe como o senhor adora contar suas histórias. Histórias, assim, realmente engraçadas, né? Então, eu queria saber se o senhor tem alguma história para contar, alguma situação engraçada que o senhor viveu como promotor da área de família, ou durante o Ministério Público, ou até mesmo quando o senhor advogava. Eu fui favorecido. Na verdade, eu me sinto uma pessoa muito contemplada e muito amada por Deus. Eu não sou religioso, mas eu procuro, como digo sempre, ter uma vida espiritualmente ativa, ou seja, construir uma relação muito sólida com Deus. Me sinto muito amado por Deus, por todas as coisas que me aconteceram, boas e ruins. As coisas ruins me permitiram aprendizado. Então, quando faço minhas orações, eu agradeço com alegria o aprendizado que as coisas ruins me trouxeram. E agradeço as coisas boas que me aconteceram. E dentre as coisas boas, foi eu ter um pai muito, muito rigoroso, não é? E ter uma mãe muito leve. E aí eu acho que os filhos terminaram conseguindo equalizar, equilibrar isso aí. Porque o meu pai, ele, assim, apesar de não ter sido militar, pelo menos nessa vida, talvez, ele sempre foi assim, com aquele viés de extremo rigor em tudo que faz e nas cobranças que faz, e assim ele foi como pai. Já minha mãe é uma pessoa extremamente divertida. E aí, na sala de aula, a gente pode conciliar as duas coisas. Na promotoria, dentro do possível, a gente também pode conciliar as duas coisas. E aí extrair o cômico que às vezes está dentro do trágico, não é? Mas uma história que vocês conhecem, que eu sempre conto, porque eu também conto sempre as mesmas histórias, não é? Talvez desde o tempo de Darcy, eu contei as mesmas histórias, né? Que eu fui professor de Darcy, mas eu estava lembrando outro dia dessa coisa do atender o idoso, não é? O idoso ele tem que ser compreendido a partir da sua forma de ver o mundo e de se conectar com as pessoas. Eu não posso querer, por exemplo, apressar o idoso no curso de uma conversa, porque lá, quando eu era da promotoria do idoso, ou eu aprendi que ou a gente tinha essa paciência, ou a gente não cabia no espaço, não era o idoso que não estava correto.
E certa vez eu estava fazendo um atendimento, e claro, eu sempre busquei ter a paciência que a função exigia, para entender o que estava se passando com as pessoas, e a senhorinha lá contando a história, só que a história foi ficando cada vez mais demorada, e eu pensei, bom, eu vou tentar me situar no tempo. Em que momento da vida dela ela está aí? Porque ela já tinha passado muito tempo contando muitos detalhes, de muitos aspectos da vida dela. Eu diria isso que a senhora interrompi, né? E isso que a senhora está contando foi quando? Ela disse, olha, nessa época o presidente era aquele menino, Getúlio, não é? Eu pensei, bom, falta muito tempo para chegar no hoje, não é? Porque Getúlio era presidente e era um menino, imagine para chegar agora. Então, lá na promotoria, sobretudo no atendimento ao público, na sala de aula, existem muitas situações que devem ser aproveitadas. Inclusive, isso é uma estratégia para a sala de aula. Quando nós estamos trabalhando conteúdos mais densos, conteúdos jurídicos, de natureza teórica, que exigem muita concentração, é como se nós estivéssemos criando na mente dos alunos e na nossa própria mente uma tensão, como se a gente estivesse esticando uma corda, que é a corda que suporta o volume de informações. Então, regularmente, nós precisamos distensionar. Quando a gente distensiona, a gente oxigena ou reoxigena todas as mentes e elas vão suportar novamente uma nova tensão. Então, esse é o movimento da vida. A vida é expansão e contração. Isso eu aprendi com meu amigo Marcelo Pellizzoli. Então, o pulmão, ele se contrai e ele se retrai, não é? A explosão inicial que gerou o mundo na tese evolucionista, nós estamos aí de expansão. Em dado momento, nós vamos começar a fazer um movimento contrário. Tudo na vida tem a ver com expansão e contenção. Isso tudo é simbólico. O próprio trágico e o cômico revelam isso. Então, a vida, ela é marcada por isso. Nós não temos como fugir. Que se a vida tem lágrima, tem choro, a vida também tem muito riso. E a gente precisa valorizar e guardar a memória dos dois, mas enfatizando aquilo que nos faz viver melhor. Então, eu extraio a memória das lágrimas que eu derramei, mas não preciso ficar com elas guardadas para mim. Eu quero guardar o riso de vocês. Professor, eu queria perguntar ao senhor, quais as principais mudanças que o senhor percebe no ensino superior? O senhor já faz um tempo que você está como mestre, como professor, não estou chamando você de velho, mas quais as principais mudanças? Fique à vontade. Com 50 anos, a gente já está maduro para ouvir isso tranquilamente. Vejam uma coisa, eu acho que a relação professor-aluno é talvez a melhor ou a maior das conquistas do ensino, porque meus professores foram grandes referências, mas com uma ou outra exceção, existia uma barreira muito grande entre os professores e os alunos. Eram muito distintos, era uma compreensão distinta dos papéis. E não era que eles quisessem ser afastados, é porque naquela época a compreensão era assim. Hoje em dia, não. Nós podemos perceber que a relação docente-discente ou discente-docente, ela é uma relação muito mais produtiva, porque ela não é uma relação apenas de sala de aula. Eu percebo claramente que pelo fato de o aprendizado ele partir de um gostar da matéria, não é? Daí a relação muito imediata das palavras saber e sabor, não é? Então, eu preciso sentir o sabor daquilo que eu aprendo, do conhecimento que eu adquiro. A partir disso, a gente vê que esse gostar dá ao processo de aprendizagem uma dimensão afetiva. E o professor, ele é a ponte que dá acesso ao conhecimento. Não é que o aluno não pudesse aprender sem o professor, mas o professor facilita o caminho. E quando a relação é produtiva, quando a relação ela é construída a partir do afeto, no sentido de que eu gosto dessa matéria, porque eu percebo que o professor
se importa com o meu aprendizado e se ocupa de dizer como é que isso vai ser útil e importante para mim, a partir dessa dimensão afetiva com o professor, eu me aproximo do conteúdo que eu preciso ensinar. Na minha época, não se desenvolvia essa relação afetiva. Ao contrário, assim, era uma relação muito de distanciamento, não é? Quase uma relação de indiferença, no sentido da aproximação. Então, hoje o professor pode chegar um pouco mais cedo, pode conversar com a turma, pode rir junto com a turma, pode se divertir durante a aula com a turma, sem que se perca a ideia de que todos estão aprendendo ali. Inclusive ele próprio, talvez de todos, quem mais esteja aprendendo seja o professor. Essa eu acho que esse é o grande ganho da educação superior, da época que eu fui estudante para a educação superior hoje. Assim, professor, um ganho muito nosso dos alunos, porque é bem verdade que a gente aprende muito em sala de aula, principalmente quando tem esse contato mais próximo com os professores, mas eu acho que a gente também aprende muito fora da sala de aula, né? Com as histórias de vida dos professores, com as trajetórias profissionais. É um aprendizado, assim, realmente um aprendizado a mais, é um extra que a gente acaba recebendo. E o professor da mesma forma. O professor aprende muito com a determinação dos alunos e se motiva não só da aula, se motiva a viver fazendo o melhor esforço para corresponder ao que os alunos e alunas imaginam e ser uma pessoa melhor, porque ele vê que as pessoas merecem esse esforço. Bom, a gente já está se aproximando do fim, na verdade, dessa entrevista, dessa tarde proveitosíssima. E agora, né, nesse momento, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né? A gente já falou sobre o momento atual que a gente está vivendo, a gente já falou sobre as incertezas, e nesse momento eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os estudantes que se encontram aflitos, que se encontram preocupados com como vai ser daqui para frente. Eu gostaria de dizer uma coisa que me acompanha muito. Eu acredito que nós fomos escolhidos pela vida para termos certas experiências individualmente e coletivamente. Essa experiência que nós estamos tendo é uma experiência dura, mas não é uma experiência que demonstre força, capacidade de nos vencer. Ou seja, nós estamos dotados de todas as ferramentas para a superação disso. Precisamos extrair as lições que essa realidade nos traz. Mas nós continuaremos vencendo como seres humanos. E a minha esperança é que nós estejamos cada vez mais juntos, no sentido de que nós nos importemos cada vez mais uns com os outros. E essa experiência atual de pandemia, particularmente, acredito que ela nos recoloca diante de uma questão que nós meio que perdemos, que é compreender a função do hoje. Porque aí, quando a gente fala em incertezas, é porque a gente está muito ocupado com o futuro, com o amanhã. E, às vezes, essa ocupação, essa pré-ocupação é tão densa que nos impede de cumprir com aquilo que nós temos que cumprir hoje. Então, penso que, se estamos num período que gera esse desconforto, nós precisamos, então, focar no fim e pensar, eu preciso estar bem lá no fim. E por isso eu vou fazer o melhor que eu posso hoje para tanto me ocupar, fazer desse período um período subjetivamente produtivo, em termos de conhecimento, em termos de crescimento pessoal, já imaginando que cedo ou tarde nós estaremos fora disso. Acredito que o ser humano tem condição de superar essa situação. Acredito que para os estudantes, especificamente, de direito, o direito tende a ser, apesar de a via tecnológica ser inserida agora, acredito que definitivamente no nosso rol de ferramentas, mas acredito que essa circunstância toda nos dá um potencial de humanização maior.
Então, nós vamos viver, na minha esperança, um grande paradoxo. Nós vamos ficar com mais tecnologia e, espero, mais humanizados. Então, o que eu gostaria de dizer é que nós precisamos investir nessa humanidade. Professor, eu queria que o senhor mostrasse agora o nosso presente, que eu acredito que o senhor já tenha recebido. Recebi e já estou usando aqui, viu? Ela foi proporcionada assim, inclusive ela está linda. E a gente vai colocar o arroba embaixo em algum lugar da lojinha. Muito bem. Eu fico muito agradecido pela lembrança que foi trazida pelo convite e pela lembrança que vai ficar aqui comigo o tempo todo do meu lado. A gente queria agradecer agora. A gente agradece. A gente queria agradecer sua presença e confiança no projeto agora, professor. É uma honra ter o senhor aqui. E a gente vai ficando por aqui. Queria que o senhor deixasse suas últimas palavras. O orgulho é meu, estou sempre à disposição de vocês. Estou com muita saudade de vocês, espero revê-los presencialmente em breve. Então, um abraço bem grande. Deus abençoe vocês.